conduzirá ao silêncio do coração. Quietude. Vamos ver o que ela significa. Abra comigo, por favor, em Romanos 16, 25. Que o Senhor nos conceda, pela sua bondade, graça e clareza para avançarmos nesse segundo passo tão importante para as nossas vidas, queridos irmãos, tanto pessoais quanto coletivas. Romanos, capítulo 16. Escute esse versículo. 25. Romanos 16, 25. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, o Evangelho de Deus é o Verbo de Deus encarnado. Não é? O Evangelho de Deus é a palavra de Deus, o Verbo vivo, o Logos de Deus encarnado. Ele é o Evangelho. A palavra de Deus, baseado nesse versículo, então, podemos dizer: a palavra de Deus se manifestou a partir do silêncio eterno de Deus. Por favor, amado irmão, gostaria que você... A palavra de Deus se manifestou a partir da solitude. Você está com Deus. Entendeu o relacionamento? Entendeu onde que vem a revelação? registrasse isso aí. Porque esse é um princípio espiritual. À medida que avançamos, creio, com a ajuda do Senhor, vai se tornando mais claro. Qualquer palavra que parta de nossas bocas, que não provenha de silêncio interior, elas não têm valor para edificação, para transmitir Cristo e para edificar a igreja. Ou seja, eu tenho que estar em paz. Solitude, primeiro. A solitude me traz a paz do coração. E a paz do coração me traz a revelação. E aí, quando eu falo, eu posso, se não for perturbado pelo mundo e tá com o coração em paz, resplandecer Cristo. Essa é a função de qualquer cristão verdadeiro. É função, é obrigação do Filho de Deus. E a academia está aqui para exatamente advertir as pessoas que se denominam cristão, mas talvez não saibam que é cristão. Por isso que nós estamos aqui, eu e qualquer um que esteja nos ouvindo em gravação ou online, estudando, nos relacionando com Deus, entendendo o que é a vida sobrenatural e o que é essa vida, então, espiritual. E como prosseguimos o dia todo dia, nessa onda. Né? Então não é uma coisa assim como a religião coloca, né? Que tem que ir lá um belo dia, uma certa hora, que tem um certo evento, uma vez ou duas por semana. Não. Isso é coisa de religioso. Na verdade, a vida espiritual é 24 horas, é todo dia, todos os dias. Todo dia com Deus. Não é tomar um café com Deus. É claro que nós usamos palavras para informação. Nós nos comunicamos, não é? Você pode pegar o carro e buscar a criança na escola hoje, não é? Você se comunicou com a sua esposa, não é? Mas isso não edificou nada. Isso é uma comunhão necessária, não é? Qualquer palavra que não provenha de um silêncio interior, ela não tem poder de edificar o corpo de Cristo. Esse princípio está embutido nesse verso de uma maneira muito linda. Quando que Deus falou? Deus falou quando o verbo se fez carne. Ele falou muitas vezes de muitas maneiras. Hebreus 1, aos pais pelos profetas. Né? Mas aquele falar era parcial, era um falar fragmentado, não era um falar final, definitivo. Não é? Hebreus 1 vai dizer, mas nesses últimos dias ele nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Né? Então, antes de Cristo, Deus falava direto, vamos dizer assim, e pontualmente com algumas pessoas. Depois de Cristo,
ele fala através de Cristo, por isso que a gente deve falar em nome de Jesus Cristo, quando quer se dirigir a Deus, que é através de Jesus Cristo que a gente fala, tendo Cristo nascido, né, no nosso interior, que é na menção do Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado. Né? Então, Cristo habita no nosso coração, o Espírito Santo, que nos leva a nós tornarmos imagem e semelhança de Cristo, transformando nosso caráter, a nossa conduta e a nossa mente. É muito lindo quando você vai tendo essas revelações, vai entendendo isso de uma forma, vamos dizer, lógica. Mas não é lógica, na verdade, espiritual é revelação. Não é o seu cérebro, não é a inteligência sua, a sua cultura que está trazendo aquele conhecimento. Não, é o Espírito Santo, é a vida espiritual. Então, esse é o falar de Deus, o falar definitivo, completo, final. E esse falar de Deus proveio do silêncio eterno de Deus. Enquanto ele falava daquelas maneiras fragmentárias no Velho Testamento, ele, na verdade, estava em silêncio quanto ao seu mistério eterno. Sua palavra eterna, o Senhor Jesus. Não é? Por isso, a Epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 10 até o verso 12, vai dizer que quando os profetas profetizavam, eles indagavam a respeito da salvação a vós outros destinada, e eles inquiriam a Deus quais eram as circunstâncias e a ocasião oportuna indicada pelo Espírito de Cristo que nele estava, porque eles estavam dando de antemão testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo e das glórias que lhe seguiriam. Porque eles não entendiam o que eles estavam profetizando, não é? Porque aquilo era fragmentário, parcial. Mas então, quando o verbo se faz carne, esse é o falar definitivo de Deus. De onde ele proveio? Do silêncio eterno de Deus. Irmãos, é dessa palavra, proveniente do silêncio, que nós queremos ser testemunhas. Então, siga comigo, por favor. Vamos ao Salmo 131. Vamos entender o que significa quietude, ou silêncio do coração. Graças a Deus por esse segundo passo. Graças a Deus que a solitude, o esforço, a sós com o Senhor, junto com o Senhor e a sua palavra, nos conduzirá a essa quietude de coração. Quietude inabalável, quietude diante de perturbações, quietude diante de provações, perseguições, aflições, privações, perdas, seja o que for. Salmo 131. E essa quietude, o Filho de Deus, o novo nascido, com uma certa maturidade espiritual, ele começa a provar isso. Cada vez mais ele vai avançando nas revelações e vai avançando na transformação da sua mente, do seu caráter e da sua conduta. E isso traz muita alegria para ele, para o Filho de Deus, e mais, como se fosse mais certeza. Não existe mais certeza, mas é uma alegria da vida eterna, uma alegria do melhor amor que é Cristo. E você vai suportando perder os seus afetos mundanos, de uma forma geral, cada um a seu tempo, de acordo com esse processo ascensional que é o cristianismo, que é a vida cristã, que é a vida espiritual. Com certeza, um dos mais lindos salmos de Davi. Impressionantemente, tem apenas 3 versículos. Salmo 131. Senhor, não é soberbo, altivo, autossuficiente, autoconfiante. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz. Está vendo, irmão? Ele não diz o Senhor fez, ele diz eu fiz. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe.
A tradução literal dessa última frase diz assim: como uma criança